Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se presentes, sintam-se abraçados. De início, como é de nosso hábito, como é recomendado e profundamente desejável, fechemos os olhos. Fechemos os olhos, relaxemos o nosso corpo e foquemos o nosso pensamento nesse instante que estamos vivendo agora. É muito comum nós vivenciarmos as situações com a mente voltada para o passado ou para o futuro. E muito pouco exercitamos esse hábito muito saudável de estar com o nosso pensamento focado no instante do presente, que é o que realmente existe. O passado já foi, não há como modificá-lo, e o futuro ainda será, encontrando-se em processo de construção com aquilo que fazemos no presente. E assim, bem focados, obviamente as nossas energias sutilizam-se mais. O nosso pensamento alcança regiões celestiais e entra em sintonia com os nossos amigos que já se encontram nesse local devidamente preparado por eles. E assim, encontrando em nós as condições adequadas, esses nossos amigos desencarnados podem nos ofertar as suas energias, com as quais alijam de nós as energias mais pesadas e densas que acumulamos ao longo dos dias. Encontram no nosso pensamento um campo propício à semeadura das boas ideias, das boas intuições. Ao mesmo tempo que os possíveis companheiros que estão a nós ligados e que insistem no nosso mal, podem encontrar aqui o alimento adequado para repensarem a sua conduta, ao mesmo tempo em que, esclarecidos pelos nossos benfeitores, podem deixar de lado projetos de ódio e de vingança. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que esses rápidos minutos possam ser aproveitados por nós, a fim de que teçamos, com novos pensamentos, um caminho glorioso de paz e alegria para a nossa existência. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olha só, pessoal, obras póstumas. Hoje vamos falar de um tema incrível que chama a atenção de muitos, até mesmo pelo baque e pelo choque que provoca nos corações humanos, que são as expiações coletivas, as doenças coletivas, notadamente os desencarnes coletivos. Quantos exemplos nós temos por aí, hein? De pessoas que sofrem coletivamente por conta de uma inundação, por conta de um terremoto, de um tsunami, de a erupção de um vulcão, ou de alguma doença, como nós estamos vivenciando ali nos 2 últimos anos. Qual o porquê disso? Por que existem indivíduos que desencarnam conjuntamente num evento, numa queda de avião, ou em algum ônibus que cai de um precipício, algo assim? Allan Kardec nos esclarece que todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes. E isso, ele desenovela o pensamento do Cristo, que já nos dava essa lição, nos mostrando que o a cada um segundo as suas obras é lei universal e justa. Ninguém paga pelo erro dos outros. Um filho não paga pelo erro do pai. Assim como nós não pagamos, não somos responsáveis pelos erros dos nossos antepassados.
E Allan Kardec começa esse capítulo justamente com esse questionamento. Ora, se a cada um é dado conforme as suas obras, e se nós sofremos aquilo que nós fizemos no passado, recente ou remoto, qual seria a explicação para os desencarnes coletivos? Para aquelas tragédias, para aqueles flagelos que acontecem, por exemplo, dentro de uma família, ou de uma coletividade, ou de um país, ou de um continente, ou do planeta inteiro, já que cada um é responsável por aquilo que faz. E aí nós observamos nas tragédias pessoas consideradas culpadas e aquelas consideradas inocentes, ambas desencarnando. Crianças, mal começando a vida, perdendo as suas existências nessas tragédias. Como entender isso daí? Quantos se revoltam com Deus, porque não têm o conhecimento adequado que lhes dão a chave do entendimento dessas questões intricadas, complexas. Chave essa que o Espiritismo nos fornece, através do conhecimento das reencarnações, através dos conhecimentos da lei de causa e efeito, a qual todos nós estamos submetidos. Allan Kardec, portanto, começa com esse questionamento. Se a cada um é dado conforme as suas obras, como entender as tragédias coletivas, os desencarnes coletivos? E ele coloca aqui como resposta uma comunicação de um espírito chamado Clélia Duplantier. É até uma comunicação mais curtinha, em que ela fala para a gente a seguinte coisa, começando a falar das leis universais. Que todas as leis universais, sejam elas as leis físicas ou as leis morais, elas foram descobertas por nós partindo da individualidade, passando pela família e para a coletividade como um todo. E que logo após dessa generalização, os resultados comprovados, passamos a entender essas leis como sendo de âmbito geral. Como assim, Daniel? Não entendi. Gente, como que Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal? Vocês conhecem a historiazinha? Uma maçã. Diz a lenda que foi assim, né? Que ele estava lá debaixo de uma maçã e de repente caiu uma maçã. E ele viu a lua naquele mesmo momento flutuando no céu. A partir daquele momento ele teve um insight e ali descobriu a lei da gravitação universal. Através de um ato simples, uma lei que rege o universo foi descoberta. É o que a gente vê aqui. É o que a Clélia Duplantier começa a nos falar aqui. Que nós passamos a descobrir as leis que regem a todos nós, observando de início essas leis em plano individual. Como que as doenças foram descobertas? Os agentes causais das doenças, estudando os indivíduos doentes, isolando os micro-organismos e percebendo que eles estavam presentes também em outras pessoas doentes, repetindo ali a doença em si. Então tudo começa do pequeno, passando para o grande. E, com relação às leis descobertas pelo Espiritismo, idem. Existem, segundo ela, as faltas do indivíduo, da família, da nação, da região. E essas faltas, elas se expiam em virtude da mesma lei, a mesma lei de causa e efeito, que serve para as individualidades, para cada um de nós aqui, serve também a mesma lei para uma cidade. A mesma lei serve para uma região, para um país, serve para um continente, serve para o planeta Terra, serve para todos os planetas que existem no universo. Essa lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei do karma, ela age em tudo, desde os subníveis subatômicos até as galáxias. É a mesma lei. Então, o que se aplica a um indivíduo, se aplica ao todo, de maneira geral. E ela fala aqui que há expiações coletivas,
Porque existem crimes que são cometidos no passado, que foram cometidos no passado, coletivamente. Assim como, se eu erro e errei no passado, e as consequências desse ato me acompanham no presente, com repercussões no futuro, quando um grupo de pessoas se reúne para fazer um mal para quem quer que seja, existe um karma coletivo, uma culpa coletiva e, consequentemente, gerará uma expiação coletiva. Aquele ato foi praticado coletivamente, é óbvio, ele terá que ser respondido também coletivamente. E ela prossegue dizendo que existem 3 facetas em cada um de nós. A faceta do indivíduo consigo mesmo, do indivíduo dentro da sua família e do indivíduo dentro da coletividade. Assim, existem faltas específicas para cada um de nós. Por exemplo, há aquele indivíduo que é excelente chefe de família, mas é péssimo cidadão. Já existe aquele outro que, para a coletividade, ele é fantástico. Só que dentro de casa, é um verdadeiro verdugo. Então, para cada um de nós respondemos pelas nossas ações conosco mesmos, com aquilo que nos prejudica, respondemos pelas nossas ações dentro do ambiente familiar e respondemos pelas nossas ações dentro de uma coletividade. Cada um, portanto, passa por situações especiais que cria para si no futuro. Cada um. Você pode ser excelente pai, mas pode ser um péssimo chefe. Como você pode ser um excelente chefe e um péssimo pai. Então, de acordo com aquilo que nós fazemos, obviamente as consequências chegam. Atitudes positivas, consequências positivas. Atitudes negativas, consequências negativas. Não tem como escapar disso. Ninguém escapa. Todos nós estamos submetidos a essas leis. Não existe imunidade para isso. Qualquer que seja a pessoa. O mínimo crime cometido por nós, ele terá que ser respondido no futuro. A mínima boa ação cometida, receberemos os bons resultados dela. Seja num futuro mais imediato, seja num futuro mais longínquo. E essa lei é uma lei disciplinadora. Quando a gente percebe algum indivíduo sofrendo por conta de algum problema, vamos supor algum problema de ordem física, a gente pode parar e pensar, poxa, olha só, nasceu desse jeito, é uma pessoa tão boa. Essa lei do karma é uma lei draconiana, que é uma pessoa boa que está sofrendo os malefícios, olha só, está sofrendo, nasceu cega, nasceu sem os braços, sem as mãos, nasceu sem um desenvolvimento cerebral completo. Deus, quando criou a lei de causa e efeito, que é a própria essência da lei do progresso, não fez dessa lei uma lei que faz com que um indivíduo sinta-se vingado. Não é uma lei vingativa. Muito pelo contrário. É uma lei que coloca no seu devido caminho toda pessoa que desobedece ou que busca agir contrariamente às leis divinas. Chegará o dia em que nós, conscientes e plenamente esclarecidos, usaremos do nosso pensamento, das nossas palavras e das nossas ações para o nosso próprio benefício. Aí nós estaremos agindo dentro do ambiente da lei divina. E automaticamente as consequências serão só positivas para nós. Por enquanto, nós agimos muito ainda de maneira instintiva, buscando pautar a nossa conduta através do orgulho, do egoísmo e, consequentemente, do desrespeito ao semelhante, infligindo essas regras todas. Mas mais dia, menos dia, as consequências chegam. Não como vingança. Os antigos entendiam isso como vingança.
mas porque talvez eles não tivessem um conhecimento mais aprofundado da bondade do Criador, não como vingança, mas como uma retificação da nossa conduta. É assim que a gente deve encarar os nossos problemas. Todos nós aqui temos dificuldades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sociais, financeiras, de relacionamento. Todos nós temos, não escapamos disso. É tempo de nos questionarmos: o que essa situação difícil quer de mim? Como que eu posso aprender com ela? Que lição que está ali embutida? Porque ao mesmo tempo que nós estamos talvez resgatando algo feito num passado recente ou remoto, também estamos nos preparando para o futuro. Quando bem nos comportamos perante os desafios, podemos ter a certeza absoluta: caminhos de felicidade se abrirão na nossa frente. Quando nos comportamos mal, de maneira rebelde, às dificuldades que a vida nos traz, muitas delas consequentes às nossas ações no passado, nós vamos encontrar mais para frente caminhos de dificuldade. E não é Deus que escolhe. Não é Deus que aponta o dedo: você vai passar por isso, você já vai passar por aquilo. Existe uma lei que Ele criou que disciplina tudo isso. Agindo conforme essa lei, podemos ter a certeza que cresceremos e atingiremos a felicidade que tanto almejamos. E ela continua: assim os infortúnios de hoje são consequência dos atos equivocados de ontem. Mas no desencarne coletivo, tanto as pessoas inocentes quanto as culpadas sofrem. Aí a gente questiona: quem é realmente inocente? Porque podemos lançar os nossos olhos no passado recente, essa mesma existência, e perceber que aquela pessoa nunca fez mal para ninguém, nunca agiu de maneira equivocada, nunca prejudicou pessoa nenhuma. Mas e o passado? E as outras existências? Nós somos hoje a materialização de tudo aquilo que a gente fez no passado. Tudo aquilo. E o passado está presente hoje nas circunstâncias da nossa vida. Sabe as circunstâncias boas e negativas da sua vida? É o passado, que está agindo. É a lei do karma que está agindo. Aliás, a palavra karma é muito interessante, vem do sânscrito, que é uma antiga língua hindu. A palavra karma significa kri em sânscrito e tem o significado de fazer, ação. Porque para os antigos hindus e os atuais também, tudo é ação. O pensamento é uma ação. A palavra é a ação. As atitudes que nós fazemos, idem. E nós jogamos para o universo essas ações. E automaticamente recebemos do universo a resposta correspondente às nossas atitudes. É lei. Não tem como escapar disso daí. Ela continua dizendo que a solidariedade, que é o verdadeiro laço social, vem do passado, do presente e do futuro, pois são os mesmos indivíduos que se reúnem para progredir. Olha que frase bonita. A solidariedade é o verdadeiro laço social. E quando ele fala aqui em solidariedade, não está falando somente da solidariedade nossa para com o próximo, mas da solidariedade das existências. As existências são solidárias. Tudo aquilo que fizemos no ontem repercute no hoje. E tudo aquilo que fazemos no agora vai gerar repercussões para o futuro, que está sendo permanentemente construído. E ela fala aqui, que as faltas coletivas são expiadas coletivamente, pelos indivíduos que a elas concorreram. Eles vêm juntos, reunidos, ou para sofrerem as consequências negativas, numa expiação, num sofrimento, numa limitação,
ou para terem a oportunidade de repararem o mal praticado devotando-se à sociedade. A bondade do Criador é tão grande que nos dá a condição de, através das nossas ações no bem, mudarmos o caráter do pagamento. Isso a gente vê muito bem na obra de André Luiz, quando a gente acompanha a reencarnação de Segismundo, que está presente lá no livro Missionários da Luz, em que ele, Segismundo, em vida passada, assassinou o seu oponente, dando-lhe um tiro no coração. Mas ele fez tanto bem para si próprio, depois que ele desencarnou, no plano espiritual, e ele se regenerou tanto através das suas ações lá no plano espiritual, e conseguiu tanta simpatia dos seres que ele auxiliou e dos superiores a ele, que na vida em que ele ia reencarnar, como filho da sua antiga vítima, ao invés dele desencarnar no futuro em um espetáculo de sangue, ao invés dele ser assassinado, o amor com o qual ele se devotou no plano espiritual aos sofredores mudou o caráter do pagamento. Ao invés dele desencarnar assassinado através das injunções kármicas, ele ia renascer com um problema cardíaco. Então, a dívida tem que ser paga. Mas o amor muda o caráter do pagamento. É o que o apóstolo Pedro nos disse, do amor que cobre a multidão dos nossos erros. E isso explica para a gente o quanto que nós devemos estar cientes daquilo que nós estamos fazendo aqui, porque tudo gera consequência. Tudo. Desde o pensamento até a atitude concreta. Vai gerar repercussões para nós no futuro. Até agora, perguntas, observações? Sim, por favor. Essa coletividade que você falou bastante no começo, então, num avião, sim, vai sofrer uma pane. Certo. Todas essas pessoas vão se encontrar nesse setor. Uhum. Para esse resgate coletivo. Exato. Isso aí nós podemos considerar também como uma lei de atração? Exato. Exatamente. É interessante a gente entender como que isso funciona, né? Um avião cai com 200 passageiros e tripulantes, todos desencarnam. Expiação coletiva? Expiação coletiva. Não tenhamos dúvida. Possivelmente os tripulantes ali e os passageiros desse avião, espíritos de antigos corsários, piratas, que saqueavam outros navios e atiravam os indivíduos ao mar, ou grupos de salteadores que espoliavam as pessoas e as atiravam do alto de penhascos. Né? Quer dizer, e através da lei de atração, do magnetismo que é individual e pertinente a cada um de nós, essas pessoas são reunidas naquele exato momento para pegar aquele voo no qual vai acontecer uma pane elétrica, mecânica, ou pane seca, que quando não tem combustível. Quantos casos, e todos nós sabemos aí, de indivíduos que eram para estar naquele voo, mas de repente o celular não despertou. De repente ficou doente no dia. Ou ia pegar o táxi, ia pegar o Uber, ele atrasou e não foi no voo e xingou horrores até perceber que o avião caiu. Aí eles percebem que não eram para estar lá. E não era mesmo, porque se fosse para sofrer as injunções kármicas de um desencarne coletivo, estariam. E a guerra? A guerra, né? A gente pode perceber, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos a questão da guerra, a gente percebe que a guerra nada mais é do que uma preponderância do instinto animal sobre a razão humana. E que o nosso planeta ainda é um planeta, em muitas facetas, primitivo, em que os indivíduos se digladiam na guerra com objetivos escusos. Embora haja
guerras que são necessárias. Quer ver? Interessante isso, né? Eu até estava lendo, eu sabia que ia surgir essa pergunta sobre guerra. Olha só, lá no livro 3, capítulo 6, o livro dos Espíritos, lei de destruição. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado da barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Normalmente as guerras, elas são a predominância do instinto animal sobre a natureza espiritual. Mas nas nossas circunstâncias aqui, de planeta de ainda provas e expiações, há situações em que ela é necessária. Aí Kardec pergunta, poxa, qual foi o objetivo da providência divina tornando a guerra necessária? Os Espíritos respondem, a liberdade e o progresso. Interessante saber que existem guerras que são necessárias, né? Talvez aquilo que o Cristo já tenha ensinado, né? É necessário o mal, mas ai daquele por quem vem o mal. Esse capítulo é muito interessante, tanto que um pouco mais para frente, ainda pergunta, na 745, que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Né? Os dirigentes, os presidentes, os ditadores, que invadem o país buscando o seu próprio proveito. Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para resgatar e expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer a ambição. Quer dizer, há casos de guerras necessárias visando o quê? A liberdade e o progresso. Podemos tomar como exemplo, lá nos Estados Unidos, no século XVIII, a guerra desencadeada para que eles se libertassem do jugo da Grã-Bretanha, buscando a liberdade e o progresso. Talvez possamos colocar isso aqui como sendo um exemplo. Mas são exemplos raros. Quantas guerras aí são desencadeadas porque um país quer mais território, quer mais petróleo, né? E outros objetivos mais. É a lei de destruição que está ali presente, né? E infelizmente, aquele que faz o mal é responsável pelo mal. Daniel, pode-se dizer que eles podem vir a ter um desencarne coletivo no futuro, o Talibã? Porque eles são voluntários, eles sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mesmo sendo eles totalmente dominados desde pequenininho por aquelas ideias da jihad, por aquelas ideias de destruir aquele que é o cristão, enfim, o mal é sempre o mal. Pode ser que haja uma certa atenuação, porque desde pequeno foram doutrinados nisso, quem sabe, mas o mal é sempre o mal. E o futuro, obviamente, eles vão ter que responder por isso. É só a gente notar quantas obras aí, tratando a respeito da escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Muitas falando que muitos daqueles escravos que vieram aqui para o Brasil eram antigos romanos reencarnados. Aqueles que em séculos passados, em milênios passados, devastaram regiões, escravizaram inúmeros povos e vieram em expiações coletivas, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e em diversas outras regiões aqui das Américas. É uma expiação coletiva, é a expiação de um povo. Assim como a gente pode também entender o que aconteceu com o povo judeu na Segunda Guerra Mundial, nos extermínios coletivos nos campos de concentração. Segundo consta no espírito Ramatiz, ele nos explica que aqueles indivíduos lá, muitos deles, eram espíritos dos antigos judeus, lá da época de Davi, que cometeram inúmeras tropelias, dizimando cidades e povos inteiros, dos moabitas, dos amonitas. E quando a gente vai ver lá na Bíblia,
No segundo livro dos Reis, quando o exército de Davi invade as cidades dos amonitas, as atrocidades que eram cometidas. Os prisioneiros de guerra, mulheres, crianças, idosos, eram colocados deitados no chão, para que as carruagens, as carroças dos judeus, cujas rodas eram ferradas com pontas, passassem por cima deles. Está lá no livro dos Reis. Basta olhar lá para ver. Outros deles eram picados vivos, serrados vivos, ou colocados em fornos de cozer tijolos. Que coisa, não? Foram resgatar esse karma milênios depois. Muitos deles, não digo todos, lá na Segunda Guerra Mundial. Quantos morreram nos fornos dos campos de concentração? Não é? Obviamente, os nazistas, capitaneados por Hitler, claro que eles vão ter que responder por isso. Como muitos responderam e ainda estão respondendo ou vão responder. Vários oficiais nazistas reencarnaram 2 décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, como vítimas da talidomida. Nossa. A talidomida, que era utilizada como um medicamento para enjoo nas mulheres grávidas e que ocasionava teratologias. As crianças nasciam sem braços, sem pernas. Muitos deles eram oficiais e soldados nazistas recém-desencarnados, e tão logo desencarnaram, a culpa era tão grande, o karma era tão pesado, que tinha que começar a espiar desde logo. E vieram nessas teratologias todas. É a lei que não falha. A lei de causa e efeito que não falha. Todos nós responderemos. Porque é da lei que todos atinjamos o amor, o equilíbrio. E na nossa condição, devido aos erros do passado, ou a gente resgata isso fazendo o bem ao próximo, através de atitudes positivas, ou através da dor e do sofrimento bem compreendidos. Até aqui? Sim. Tem um caso do circo de 1961 lá em Niterói. Vamos comentar sobre isso. Esse caso é interessantíssimo. Não sei se todos sabem, do incêndio do Gran Circo norte-americano, acontecido em 17 de dezembro de 1961, lá na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, do estado do Rio de Janeiro. Onde, no circo, naquele momento, existiam 3.000 pessoas assistindo ao espetáculo. Era um circo enorme. Houve um incêndio. 503 pessoas morreram, 70% crianças. Sabe o porquê kármico disso? Pouco tempo depois, o Chico recebeu uma mensagem psicografada do irmão X, que consta no capítulo 6 do livro Cartas e Crônicas. E o irmão X relata uma reunião acontecida na cidade de Lyon, hoje, na França, naquela época, Gália, no ano de 177 depois de Cristo. Estava acontecendo uma reunião, uma grande assembleia, envolvendo os chefes da cidade, os romanos, e boa parte da população. Eles estavam buscando uma forma de entreter a visita de um general romano famosíssimo, chamado Lúcio Galo. Ele ia chegar da cidade de Viena e era um dos generais preferidos do imperador romano Marco Aurélio, que naquela época não estabeleceu leis específicas para perseguir cristãos, mas fazia vista grossa para o extermínio deles. Só na cidade de Lyon, até aquele momento, mais de 20.000 cristãos já haviam sido mortos. Eles eram identificados, presos, torturados e assassinados. E essa assembleia, no ano de 177, se formou para decidir quais eram os entretenimentos que iam ser apresentados a esse general romano. E muitos levantaram suas vozes. Olha, vamos investir aí nos lutadores, nos gladiadores. Sim, eles vão estar presentes. Existe o grupo das dançarinas, nas suas danças exóticas.
Sim, elas vão estar presentes também. Mas a gente queria algo mais. Simples. Vamos lançar os cristãos às feras, aos leões que chegaram recentemente da África. E os chefes falaram, claro, lógico, mas isso em Roma eles já têm. E os nossos leões andam muito preguiçosos. Até que chegou aos ouvidos daqueles que decidiam a seguinte ideia. Nos arredores da cidade de Lyon existia uma arena. Essa arena era cercada por madeira pontiaguda. E a ideia que chegou até o chefe foi a seguinte: vamos reunir mulheres e crianças cristãs. Pelo menos umas 1000. Coloquemos elas nessa arena. E vamos salpicar o chão da arena de resina inflamável. E vamos colocar óleo também nas paliçadas ao redor. E atearemos fogo. Preciso de ajuda. Quem aqui pode ajudar nessa noite, nessa madrugada, a reunir as crianças e as mulheres? Muita gente levantou as mãos. E assim foi. Durante a madrugada, os bairros pobres da cidade de Lyon eram invadidos, as casas invadidas por esses voluntários, pelos soldados romanos. Mulheres e crianças, identificadas como cristãs, eram arrancadas à força de sua residência, colocadas no cárcere. E de manhã, bem cedinho, quando o general romano chegou, aquela fila enorme de crianças e mulheres chorosas entraram na arena, salpicada de resina, com o óleo envolvendo todas aquelas paliçadas altas e pontiagudas, e foi ateado fogo. O negócio não parou por aí. Aqueles cavalos mais velhos, que não tinham mais serventia nenhuma, também foram jogados nessa arena. Então, muitos foram mortos, não somente pelo calor das chamas, mas pelos animais, pisoteados, despedaçados por eles. Isso foi no ano de 177 depois de Cristo, século II. 1800 anos depois, reparem bem, 1800 anos depois, chegou um grande circo na cidade de Niterói. O dono do circo arregimentou trabalhadores da cidade para a construção do picadeiro, para erguer as lonas, naquele trabalho imenso, porque era um circo muito grande. E dentre esses trabalhadores existia um trabalhador que já tinha passagem pela polícia, que era portador de certos distúrbios psiquiátricos. Esse indivíduo, 2 dias depois do trabalho, foi mandado embora porque estava provocando muita confusão. E ele jurou vingança. Queria vingança. No dia da estreia do circo, no dia 16 de dezembro, ele tentou entrar sem pagar. Mas ele foi logo identificado pelos seguranças do local e foi jogado fora. Apanhou de um deles, inclusive. Aí que ele ficou mais revolta ainda. Foi para um bar, juntou com mais 2 companheiros e aí deu a ideia. Amanhã tem espetáculo de novo no circo. Vamos tocar fogo na lona. Um dos companheiros falou o seguinte: mas vai ter muita gente lá, vai ter muita morte. Ele falou: não tem importância. A minha vingança tem que ser feita. E assim foi. Dia seguinte, 17 de dezembro, 3.000 pessoas assistiam o espetáculo. Quando lá para o finalzinho do espetáculo, o trapezista enxerga fogo na lona, que se espalhou rapidamente. O azar ali, que a gente sabe que não é azar, são as injunções kármicas, a lona não era feita de nylon, como divulgada pelo dono do circo, mas de algodão revestida com parafina. O fogo espalhou numa velocidade tremenda. As pessoas em polvorosa. Os animais ficaram todos alvoroçados, escaparam das correntes, escaparam das jaulas e foram pisoteando as pessoas. Igualzinho. Olha a sincronicidade da lei kármica. Diz que o que salvou boa parte das pessoas foi um elefante que escapou da jaula onde ele estava e saiu em polvorosa e abriu um espaço na lona que já estava em chamas. Por ali, muitas pessoas escaparam. Mas 503 pessoas morreram. 503. 70% de crianças. Quando a gente vê essa expiação coletiva,
Muitos se perguntam, onde estava Deus que permitiu tudo isso? Porque essa foi a pergunta que o então Papa Bento XVI fez quando visitou os campos de concentração de Dachau e Auschwitz. Ele, o Papa, fez essa pergunta: onde estava Deus que permitiu e que tolerou essas barbaridades? O Papa não conhecia a lei de causa e efeito, não conhecia as expiações coletivas. Os indivíduos que sofreram a morte trágica debaixo das patas dos animais ou queimados vivos eram aqueles mesmos que há 1800 anos atrás haviam prendido e colocado naquela arena crianças e mulheres cristãs. Expiação coletiva. A cada um é dada segundo as suas obras. Que coisa interessante. Como que essas pessoas são reunidas, atraídas magneticamente para o mesmo local. Quantos que não tinham que passar por aquilo não foram por algum motivo? Ou saíram. Exato. Talvez uma queimadura ali, outra colar. Não era permitido. Não tinha que passar por aquele momento, por aquela tragédia. José Raul Teixeira, o grande orador espírita, na época era criança e queria ir no show, no espetáculo. Por algum motivo ele não foi, a mãe não deixou. Não tinha dinheiro, né? Verdade, não tinha dinheiro. Ele ficou triste por não acompanhar o espetáculo, depois chegaram as notícias. Então, quando alguma coisa atrapalhar os nossos planos, quando algo não acontecer do jeito que a gente imaginava, pensemos. Talvez estejamos escapando ali de algum problema maior. Expiação coletiva. Assim como daquelas pessoas que desencarnaram no incêndio do edifício Joelma, no ano de 1974, em São Paulo. O próprio Chico recebeu, no mesmo dia, ou no dia seguinte, 2 poesias, uma de Cornélio Pires, em que falava que aqueles indivíduos eram antigos soldados da época das cruzadas, que estavam resgatando os últimos resquícios dos erros cometidos há 800, 700 anos atrás. Eu fatídico dia também, 11 de setembro, os ataques às Torres Gêmeas, envolveram mais de 3 mil pessoas naquele evento. Sim. Tem alguma menção espírita a respeito desse fato? Deve ter. Mais recente, vamos dizer, na história? Sim, deve ter. Eu desconheço. Sinceramente não sei. Mas com certeza alguém deve ter recebido alguma comunicação, alguma psicografia justificando isso daí. Mesmo porque há diversas situações de indivíduos que deveriam estar lá em uma das torres naquele dia, por algum motivo não foram. Estava no prédio, colocaram o dele no ano. Teve o caso do indivíduo que saiu correndo de casa porque estava atrasado, né? Quando ia pegar o táxi, percebeu que tinha esquecido um documento. Aí voltou para casa, procurava o documento e tal, quando finalmente achou, o táxi já tinha ido embora. Aí ele pegou um outro táxi, quando ele chegou lá, foi o momento que o avião bateu na torre. Os 2 aviões bateram nas torres. Né? Então a gente percebe que acaso realmente não existe. Ainda tem as pessoas que falam, né, por não ter esse conhecimento, que falam assim, nossa, Deus gosta de mim, né? Deus me salvou. Quer dizer que Deus não gosta dos outros. Deus não quis salvar os outros. Deus castiga, né? É aquela velha ideia de que Deus pune e Deus privilegia. Deus não privilegia ninguém, absolutamente ninguém. Porque não existe privilégios perante a lei divina. Não há imunidade. Não existe imunidade parlamentar na lei divina. Não existe isso. Né? Cada um de nós, segundo as nossas obras. Podemos ter certeza, muitos indivíduos que passam situações de extrema pobreza, em bolsões de miséria na África, ou em certas regiões do Brasil, se nós formos espiar o passado daquele indivíduo, daquele grupo de indivíduos, ali nós vamos perceber os políticos corruptos. Ali nós vamos perceber os grandes donos de grandes impérios, de grandes riquezas, que juntavam bens se apoiando no sofrimento e nas lágrimas alheias. Da lei ninguém escapa. Quando a gente percebe esse pessoal utilizando a sua inteligência, o seu raciocínio, o seu tráfico de influências, objetivando o enriquecimento ilícito, em detrimento do sofrimento das pessoas nos hospitais, nas filas do SUS,
ou a falta do leite para as crianças, ou no desencadeamento da violência nas grandes cidades, eles não sabem o futuro que estão arquitetando para si próprios. Daniel, esse cara que foi fogo do filho, ele teve um valor, né? Vai poder ver, né? Não entendi, seu Mário. O cara que foi fogo no filho, ele teve um valor, né? É, aquele cara que botou fogo no circo. Vamos dizer o seguinte, é interessante a gente notar isso, né? Quer dizer que o cara que botou fogo no circo de Niterói, ele veio com essa missão? Foi planejado isso? Claro que não. Ninguém vem com a missão de promover o mal a quem quer que seja. Mas é interessante como que as leis magnéticas atraem as pessoas. Por que ele foi chamado para trabalhar no erguer do picadeiro do circo, da lona? Por que ele foi mandado embora? Porque justamente ele que tinha aquelas tendências de psicopatia. Ali existem injunções kármicas e magnéticas e a gente desconhece como que a lei junta essas pessoas. É óbvio que ele não tinha essa missão. Mas aconteceu. Assim como é óbvio que o indivíduo que mata o outro, ele não renasceu com a função de ser um assassino. Mas as injunções kármicas foram tais que ali naquela circunstância ele matou aquela outra pessoa. Porque o indivíduo que é assassinado, ele reencarna com uma probabilidade de sofrer a violência da qual foi protagonista no passado. É uma coisa de probabilidade. As suas energias magnéticas como que atraem a situação que vai se desenhar para ele no futuro. É interessante você pensar isso, né? Há pessoas que vivem em São Paulo nunca foram assaltadas, nunca sofreram sequestro relâmpago. Por que outras sim e outras não? Onde é que está a lei divina aí? É a lei de atração, é a lei de causa e efeito. É como se inconscientemente o indivíduo que tem um potencial para ser um assassino identificasse naquela pessoa aquele potencial para ser assassinada. Porque caso contrário, como compreender as coisas? Como entender, por exemplo, um indivíduo que está lá assistindo televisão na sua casa, com a janela aberta, e de repente vem uma bala perdida e fratura seu crânio e ela morre? Por que ela estava lá naquele exato momento? Por que ela não deu uma baixadinha assim sem querer? Ou por que ela não estava em outro cômodo da casa? São as leis kármicas, são as leis magnéticas, das quais ninguém escapa. Assim como o caso daquele indivíduo, Titus Hélios, mais um romano, que nasceu no ano de 22 a.C., na Gália, e foi desencarnar no ano 20 depois de Cristo, no norte da África, na região da Líbia, onde ele foi governador, e com extrema crueldade ele tinha um hábito doentio de atrelar a sua biga, que era puxada por 2 cavalos velozes, às suas vítimas preferidas. Mulheres, crianças principalmente. E ele subia naquela biga a qual estavam atados as suas vítimas e velozmente saía pelo deserto, pelo terreno pedregoso e arenoso, despedaçando todas elas. Esse indivíduo desencarnou, porque todos desencarnamos, através do choque das tropas romanas com as tropas egípcias. E durante 1500 anos, ele situou-se em regiões trevosas, onde foi reduzida a condição de extrema animalidade. Até que depois desse tempo, 1500 anos em sofrimento, foi recolhido pela legião dos servos de Maria e levado a uma cidade do plano espiritual, onde levou mais de 300 anos para se recompor, perispiritualmente e mentalmente falando. Até que, enfim, a ficha caiu. E ele olhou para o passado e viu as atrocidades que tinha cometido. E desejou ardentemente desencarnar da mesma forma que ele havia feito inúmeros outros desencarnarem. E foi difícil arrumar gente para recebê-lo como filho.
Até que em 2001, um casal no Rio de Janeiro, antigas vítimas dele lá no passado, de 2000 anos atrás, receberam-no como filho. Ele nasceu com o nome de João Hélio e tinha hiperatividade. A mãe, de família católica, levava ele no Centro Espírita Leon Denis, lá no Rio de Janeiro, para tomar paz. Levava ele, João Hélio, levava a outra filha mais velha, até que numa dessas, ele saindo do centro, parou no sinal, 2 ladrões chegaram. Desce do carro, desce do carro. Ela desceu. A filha desceu. Ela quis tirar o menino, que tinha 6 anos na época. Ela não conseguiu. Ele ficou preso no cinto de segurança. O ladrão não quis deixar que ela tirasse o filho. Não quis. Empurrou, fechou a porta e saiu. Aceleraram o carro. Durante 7 quilômetros, a criança foi puxada pelas ruas do Rio de Janeiro. Lembra do caso que aconteceu em 2007? Que chocou o Brasil inteiro? Eu lembro da notícia. A gente não tinha uma explicação. A gente não tinha uma explicação. Tempos depois ele manda uma mensagem psicografada, contando essa história que eu contei para vocês, o menino. Ele que manda essa mensagem psicografada. Ele queria passar por isso. Né? Ele disse que foi uma fração, seu Mário. Uma fração de resgate dos erros que ele cometeu no passado. Ele ainda vai ter que vir inúmeras outras vezes. Obviamente, para resgatar, não necessariamente, talvez, dessa forma. Mas para ele foi um resgate. Um alívio da sua consciência atormentada. Receberam e perceberam a similaridade das leis? No passado, ele amarrava as suas vítimas na sua biga. E saía por aí, pelos desertos pedregosos, estraçalhando o corpo delas. Em 2007, ele, um corpinho de 6 anos de idade, teve o corpinho estraçalhado por 7 quilômetros nas ruas do Rio de Janeiro. Os pais perdoaram. Perdoaram. Atualmente estão morando, acho que em Brasília. Eles conheceram os mesmos. Sim. Quer dizer, quando a gente vê situações como essa, que chocam, que são bárbaras, a gente tem que olhar para trás e perceber que existe uma explicação racional e lógica para isso. As nossas condições atuais, por enquanto, são essas. E que nós despertemos a nossa consciência para o Evangelho do Cristo, que nos liberta das injunções negativas, que através da mudança de pensamento e da mudança de conduta, vai aos poucos, lentamente, lançando luz sobre o nosso passado de trevas e fazendo com que o nosso futuro seja cada vez mais moldado em paz, em luz e em alegria. Que Deus abençoe a todos vocês.